Nós precisamos então falar sobre macros aqui no Excel. É uma coisa muito importante, você tem que aprender, não adianta. Muitas coisas que nós fazemos aqui no Excel exigem 2, 3 até 8 passos para você executar. Como por exemplo, se eu quisesse destacar todas as células que tem fórmula aqui nessa planilha aqui, eu poderia então ir aqui em localizar fórmulas. Aí se eu escolher aqui, por exemplo, a azul, beleza, ele destacar essa, né? Então tá em fórmula. Comentários não tem. Constantes, olha aí. Ok. Então, esse é um dos passos que você pode fazer. Uma das coisas que você pode substituir usando o macro, tá? Então, praticamente tudo que você faz aqui exige alguns passos de você. Então, o macro é criar uma programação em que, clicando apenas uma vez naquele macro, ele vai executar vários passos para você e vai fazer aquilo que você faria com esses passos, através desses passos, automaticamente. Tá? Então, é simplesmente criar uma execução de passos até chegar naquele resultado final. Ok, gente, então antes de começar tudo aqui, eu vou preparar essa planilha para usar macros. Então vamos supor que eu tenho então uma loja, alguma coisa assim, de uma financeira, né? E lá eu vou falar para os clientes, um banco, sei lá, quanto eles devem investir por mês para poder atingir uma certa meta. Então vou colocar aqui, ó, cliente, tá? Vou deixar em branco, beleza. Aqui então eu vou apagar, tá? Vou apagar, vou deixar aqui a taxa de juros de 5%. Não, vou deixar aqui em branco também, tá? Aqui em branco, aqui em branco. Beleza. Então, chegou um cliente chamado João, tá? Ele quer pegar emprestado então 15 mil. Opa, 15 mil. Passou um zero. Ele vai pagar isso aqui então em 60 meses. E a taxa de juros que escolhemos é de 5%. Muito bem, então. Então aqui eu quero o quê? Eu quero gravar uma macro que vai calcular isso aqui para mim automaticamente, se eu precisar digitar fórmula toda vez que eu achar um cliente. O que eu faço então? Agora nós vamos lá em dados. Exibição, nós temos macro. Nós vamos então gravar macro agora, tá? Vou colocar então, ele não pode iniciar com números, tá? Então vamos colocar calc preste. Então vou colocar assim, ó, Ctrl Shift P, tá? Então vou colocar C cedilha, tá? Porque geralmente é uma tecla que não é utilizado para tem um atalho do Excel, tá? Ctrl C cedilha, ok. Então agora ele vai começar a gravar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, igual a PGTO, a taxa, vírgula, número de prestações mais este aqui, que é o valor que ele quer. Tá ok? Você pode ver que lá embaixo ele está gravando, ó. Pronto, e está gravando, ó. Uma macro está sendo gravada. Não dá para vocês verem aí, mas está escrito o seguinte: uma macro está sendo gravada. Clique para interromper a gravação. Então interrompi. Então a macro agora está pronta. Tá ok? Beleza. Então vamos supor então que eu tenho um novo cliente. Tá? Ó, chegou um novo cliente aí. Chegou o cliente Maria. Ó, Maria quer pegar apenas 5 mil reais.
e ela quer pagar isso tudo em um ano. Aí a taxa para ela vai ser menor, 3% só, tá? E vamos supor que não tem fórmula nenhuma aqui, tá? Logicamente que, gente, pelo amor de Deus, né? Era só deixar a fórmula pronta e tudo bem. Aí vamos colocar então Ctrl C cedilha. Aí vamos em macro, exibir macros e vamos executar. Aí já conseguiu, já foi. Então, gente, um outro uso do Excel mais eficiente é, por exemplo, formatação, né? Por exemplo, eu vou escolher isso aqui e vou lá em macros, gravar macro, vou colocar aqui destaque, vou colocar Ctrl M, por exemplo, destaque, né? Então, vou selecionar isso aqui, está gravando já, tá? Selecionei. Vamos selecionar só isso aqui mesmo. Vou lá em página inicial. Vou colocar aqui formatação. Vou colocar azul. E vou colocar borda. Tá? Então parei de gravar. Selecionar então. Aí eu for lá em macro. Mas aí tem o seguinte, gente, você viu que ele aplicou somente ao A1. Como é que eu faço para ele aplicar isso a qualquer um que esteja selecionado? Primeiramente, você seleciona já, deixa selecionado aquilo que você quer, tá? Por exemplo, esse aqui. Aí nós vamos lá na macro, vamos gravar macro, destaque 2, tá? Ok. E vamos então mudar o layout, ou mudar a formatação, tá ok? Aí então nós paramos. Aí se eu selecionar esse aqui agora e for em exibição, exibir macros, destaque 2, ele fica do jeitinho, tá ok? Porque nós não gravamos a ação de escolher uma célula, nós simplesmente gravamos a ação de mudar a formatação. E aqui no primeiro eu gravei escolhendo a célula, tá? Então foi um erro. Tá ok? Então, todos esses tipos de ações você pode gravar para que o Excel execute para você automaticamente. Mesmo que seja uma coisa bem complicada, com vários passos. Mas, cuidado com esse negócio de escolher a célula. Não cometa esse erro que eu cometi aqui. Tá ok? Bom, gente, então ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse curso. Tá? Eu queria finalizar com impressão, né, para imprimir as coisas, mas eu já falei lá na frente sobre impressão, como imprimir, mostrando algumas coisas, escondendo outras. Então já falei sobre isso. E o último assunto então desse curso bem basicão de Excel são as macros. E muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter dado essa visualização, por ter comentado, por ter perguntado. E até a próxima. Valeu!